Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Bendito seja Deus por todas as coisas. Que bom que você está aqui nessa noite. Você que me ouve aqui no prédio da igreja, por esse mundo afora da internet. Eu quero ministrar um texto da palavra de Deus e gostaria que você abrisse a Bíblia, a palavra de Deus, lá no livro de Jonas, profeta Jonas. Abre aí no livro de Jonas, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Aleluia. Amém? Os irmãos acharam aí? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia. Somente até aí. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, curva a sua face. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença e pedimos a Tua graça e a Tua bênção, e que a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, e que nada venha desvirtuar, Senhor, aquilo que está sendo ministrado através do altar e do pensamento dos Teus filhos. Que estejamos firmes e fortes na Tua palavra e na Tua revelação, em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Obrigado pela água. Queridos, quando a gente lê o livro de Jonas, a gente vê que Jonas foi o mais estranho de todos os profetas. Diga para o seu irmão: Jonas foi o mais estranho de todos os profetas. Eu fiquei lendo a história de Jonas essa semana, e a gente vê que Jonas foi o único pregador da história que ficou frustrado com o seu sucesso. Ele foi chamado para uma missão, ele correu da missão, depois ele foi lá, fez, e depois ele ainda ficou chateado. É incrível. Você pode ler o livro de Jonas, é bem curtinho. Você pode ler o livro de Jonas talvez umas 10 vezes no dia. Se você pegar para ler, você vai ler 10 vezes, porque é bem curtinho mesmo. E Jonas, o nome de Jonas em hebraico significa pomba. Significa pomba. Então Jonas estava mais pensando aqui na história dele para um gavião em guerra com Deus e com as pessoas, do que porque ele não estava desejando ver a salvação da cidade para a qual ele tinha sido enviado para pregar o Evangelho e para que pessoas pudessem se arrepender e voltassem para Deus. Ele não gostava daquela cidade porque era uma cidade muito violenta, e o povo estava muito longe de Deus. Era um povo muito violento, muito pervertido. E é interessante que nós vemos nesse livro de Jonas que Deus não é só o Senhor de Israel, mas de toda a natureza, de toda a história e de todas as nações. Deus é governador sobre todas as coisas. A sua vontade, grava isso, a vontade de Deus sempre vai se cumprir no final, porque Deus é governador sobre todas as coisas. Então os homens, aprenda isso, eu e você jamais podemos colocar obstáculos em Deus. Então nós vemos aqui no texto que nós lemos, que Jonas dispôs-se, ele recebeu a palavra é para ele levar, ele recebeu a palavra, mas o texto diz que ele se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor.
Então ele começa uma saga para fugir da presença de Deus. Ou seja, ele paga a sua passagem, ele procura um navio, ele embarca nesse barco e ele vai para longe, diz o texto. Ele vai para longe, ele vai colocando uma série de obstáculos, como se fosse possível colocar obstáculos para a vontade de Deus. Então não há obstáculos que eu e você possamos colocar em Deus, para que Ele não cumpra algo que Ele tem que cumprir, através da minha e da sua vida. Ele vai cumprir aquilo que está no coração dele, Ele vai cumprir. Então a gente vê aqui na palavra que é Deus que ordena a Jonas ir a Nínive. É uma ordem de Deus, não vem de nenhum homem, vem de Deus. E aí então depois nós vemos que ele embarca no navio, e de repente veio uma tempestade atrás de Jonas. Veio uma tempestade, diz o texto. E o texto diz que é Deus que envia a tempestade. Não é o inimigo que enviou a tempestade, foi Deus que enviou a tempestade. Então, ali eles ficam procurando quem é, por que está acontecendo isso. Então eles descobrem, tiram uma sorte, e a sorte cai em quem? Em Jonas. E aí Jonas é jogado para fora do barco, né? E o texto diz que é Deus quem envia um peixe para engolir Jonas. No meio daquela tempestade, um peixe grande é enviado por quem? Por Deus. E engole ali Jonas, né? E depois o vomita na praia. E aí é Deus novamente quem comissiona Jonas para pregar em Nínive. E a gente vê que ele vai, ele recebe uma segunda oportunidade, ele prega, e o texto diz que é Deus quem perdoa os habitantes de Nínive. E aí depois de tudo isso, o profeta Jonas ainda fica emburrado, e você vai ver lá no capítulo 3, que é Deus que exorta o profeta emburrado. Então, esse texto tem tudo a ver com Deus e nada a ver com a nossa vontade. Tem tudo a ver com a vontade de Deus e não com a vontade do profeta Jonas. Então Deus nos chamou, Deus nos vocacionou para fazer a vontade de Deus. E não há nada que eu e você façamos que possa impedir a vontade de Deus acontecer. Então a autoria desse livro é de Jonas, escrito no 8º século, antes de Cristo. E o profeta Jonas morava na cidade de Gade, da tribo de Zebulon, ao norte de Israel. E aí, interessante que Jonas não queria essa tarefa. Ele recebe a palavra e ele sabe que a tarefa é difícil. O comissionamento que ele recebeu era muito difícil, porque ele não gostava da cidade que era inimiga do povo de Deus. Então ele tenta fugir, e como contei a história para você, foi tudo em vão. O dinheiro que ele gastou para pagar a passagem, o tempo que ele ficou no navio, a situação de estresse que ele teve com aqueles homens no barco, foi tudo em vão naquele momento para a vida dele. Então Deus o fez ir até a cidade de Nínive para transmitir a mensagem. Quando Deus tem algo para fazer em uma cidade, a sua vontade é soberana. Aleluia! Diga comigo, a vontade de Deus é soberana. E aí você já deve ter lido várias histórias sobre a cidade de Nínive. Eu já li cada história da cidade de Nínive, que se Deus me chamasse para ir para lá, eu também ia ficar muito assustado. Eu ia ter muitas razões para não ir. Jonas tinha muitos motivos fortes para fugir, mas Deus, grava isso, tinha razões maiores para enviá-lo. Deus tinha razões maiores para enviá-lo. E quais essas razões, pastor? Primeiro, a maldade de Nínive chegou até o céu. Diga comigo assim, a maldade da cidade de Nínive chegou até o céu. Então isso mostra, irmãos, que o que os homens fazem na terra, o que os homens fazem na cidade,
na nossa cidade, na cidade de Cuiabá, na cidade de Várzea Grande, nas outras cidades, aquilo que os homens fazem na terra vai refletir no céu. Nada está escondido dos olhos do Senhor. O Senhor está vendo tudo o que acontece na cidade, e Deus é santo e justo, e Ele não tolera o mal. É isso que a gente pode ver aqui no texto. Então, nós já estudamos o pecado para alguns, o conceito de pecado é o estado mal da alma. E sabe, o pecado é um câncer que destrói uma vida, uma família, tá? Uma nação, um reino, e é a maior de todas as tragédias. Sabe por quê? Porque pode haver pobreza, pode haver doença, fome, pode haver até a mesma morte, mas esses males, por mais terríveis, eles não podem afastar você de Deus, mas o pecado pode. O pecado, a maldade pode afastar, a fome pode não afastar. Você pode ficar com fome, mas você pode ficar na presença de Deus, né? Você pode estar doente, mas você pode estar na presença de Deus. Você pode até morrer crente, e você está na presença de Deus. Mas o pecado, a Bíblia diz que ele faz separação do homem com Deus. Ele faz a separação. Então a maldade de Nínive chegou até o céu. Você já viu isso em algum momento? Talvez você pode olhar para algumas cidades, você pode olhar talvez para a nossa nação, para algumas nações, você pode ligar os telejornais, você pode ouvir algumas notícias, e você tem ouvido muita bondade por aí? Só tem ouvido maldades. As maldades têm chego até o céu. Então Deus, Ele tem um motivo para enviar os seus filhos, ainda que eles rejeitem, ainda que eles dizem assim: não, eu não quero ir pregar para aquela pessoa, não, eu não quero ir pregar naquele lugar. Você pode ter muitas razões, eu posso ter muitas razões, mas Deus tem motivos maiores para enviar a mim e a você. Muitas vezes queremos fugir como Jonas, mas a história já mostra que não adianta fugir. Não adianta a gente fugir. Por quê? Porque a maldade um dia vai chegar diante do céu, e Deus um dia vai bater o martelo e vai falar: é agora, tem que ser agora. Eu vou enviar alguém para pregar, quem sabe eles se arrependam, entregam a vida para Jesus e sejam salvos. Aleluia! Então é uma verdade que a gente precisa entender. O segundo motivo maior para enviar o profeta Jonas é que o cálice da ira de Deus tem um limite para transbordar. Então o texto nós lemos aqui que havia chegado o tempo para juízo na cidade de Nínive, e Jonas sabia disso, porque estava sendo entregue, havia de ser entregue uma mensagem do céu. Diz a Bíblia que o Senhor viu a malícia da cidade e disse: basta, chega. E olha, eu não sei você, mas quando eu olho para a cidade, quando eu olho para o comportamento das pessoas, quando a gente começa a entender o que está acontecendo, sabe, a gente vê um anúncio de uma sentença, aliás, e a sentença aqui para a cidade de Nínive era: arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. Essa aqui era a mensagem para Nínive naquele dia, era o que eles precisavam refletir. Então o cálice da ira de Deus tem um limite para transbordar. A malícia tinha chegado em Deus. Deus havia visto a malícia dos homens. Quando os homens estavam enlameados de pecado, aleluia, morreu esse aqui. Então, a cidade, você pode não estar vendo. Talvez você está vendo as coisas que estão acontecendo na sua casa.
Você vai de casa para a igreja, da igreja para casa, você vai para a escola, volta. Mas se você começar a andar um pouco mais na cidade, se você começar a andar um pouco mais em outros lugares, se você começar a ouvir mais as pessoas, se você começar a ficar atento mais às notícias que estão acontecendo na nossa cidade, nas cidades do interior, na nossa nação, no nosso país, você vai ver que talvez a malícia pode estar chegando na presença de Deus. Talvez Deus esteja começando a ver a malícia que está na vida do homem, que está na vida das pessoas. Quantas coisas ruins às vezes eu escuto que as pessoas, que os homens estão fazendo. É ou não é verdade? Os pais se voltando contra os filhos se voltando contra os pais, filhos matando a sua mãe por causa de cocaína, por causa das drogas, os filhos desobedecendo os pais, muitas coisas acontecendo, muitas mesmo. E muitas vezes nós fechamos os nossos olhos para isso. Não podemos fechar os nossos olhos para isso, querido, porque nós precisamos entender que há uma mensagem a ser pregada na nossa cidade, há uma mensagem a ser pregada na nossa nação: arrepender-se e viver, ou não se arrepender e morrer. É a mensagem que nós precisamos fazer. Casamentos arruinados por causa da traição, casamentos arruinados por causa da perversão sexual. Está tão terrível. Pessoas que são casadas, que colocam uma terceira pessoa no casamento, dentro de uma relação sexual, e parece que está tudo normal, parece que está tudo funcionando. Instituições onde a prostituição impera. Olha, eu quero dizer algo: a malícia pode chegar diante de Deus. Aleluia, glória a Deus, obrigado, Cristina. A malícia pode chegar diante de Deus. Então nós devemos abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo na nossa cidade, aquilo que está acontecendo na nossa vizinhança, aquilo que está acontecendo na nossa nação. E nós temos uma vocação. A nossa vocação é dizer: arrependam-se, arrependam-se e vivam na presença de Deus. Glória a Deus. E terceiro motivo, porque Deus tinha razões maiores para enviar a Jonas e enviar a mim e a você, é que a misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso, porque o projeto eterno de Deus é salvar os que procedem de toda raça, povo, língua e nação. Está escrito em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Ele veio para salvar essas pessoas. Então, Israel é o povo escolhido de Deus para quê? Para ser luz para as nações. Você foi escolhido para ser luz para as nações. Deus tem te chamado para ir para Nínive e não para Tarsis. Deus está te chamando para pregar arrependimento às nações. Então, Deus é capaz de amar até mesmo os objetos daquela ira. O cálice da ira de Deus ia derramar sobre a vida daquelas pessoas, mas Ele resolveu amá-los. Ele resolveu ser misericordioso. Aleluia. Então os ninivitas, nós vemos aqui no texto que eles mereciam juízos. Por quê? Juízo de Deus, por quê? Porque a malícia havia chegado. Estava terrível a cidade, estava terrível, mereciam condenação. Mas o que eles receberam? Receberam salvação. Se dependesse de Jonas, podia derramar o juízo. Manda fogo do céu, leva tudo, Senhor, do jeito que o Senhor quiser, pode levar todo mundo. Não é assim às vezes a gente fala: Senhor, devia mandar uma bomba lá não sei na onde, lá, e mandar esses povos tudo embora, morrer tudo de uma vez só. Não é assim? Ei, às vezes eu e você somos como Jonas. Tem uma ira dentro da gente, e a gente fala assim: manda fogo do céu, Senhor. Olha, isso aí podia partir logo, podia. Meu Deus, eu nem sei usar as palavras aqui, mas é certo que a indignação muitas vezes vem diante da gente. Mas Deus estava mostrando para o profeta Jonas que o objeto da ira pode ser objeto da misericórdia.
da graça de Deus, do perdão de Deus. Então, aonde chega o arrependimento, presta atenção nisso, a graça desfila em bandeirada. As lágrimas do quebrantamento são derramadas, o perdão de Deus é oferecido na cidade, e ali Deus encontra evidências de arrependimento na vida das pessoas. E o que Deus faz? Deus suspende o juízo. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ezequiel 33:11, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e viva. Deus está ensinando isso aqui para Jonas. Ei, Jonas, eu não tenho prazer na morte desse povo. Eu quero mais é que eles vivam e se convertam e voltem para me buscar, e reconheçam que só eu sou Deus, que só o Senhor é Deus. Então todo aquele povo, a mensagem chega no rei, se veste de pano de saco, emite um decreto, e toda a cidade começa a buscar a Deus, e começa a se arrepender, e todos se arrependem. Aleluia! E Jonas volta lá, prega a mensagem, as pessoas se arrependem. Ele vai lá mesmo, desconfiado, mas ele vai mesmo assim. E aí diz o texto, aqui no capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Presta bem atenção. A cidade de Nínive era muito importante diante de Deus. Para Jonas não. Para Jonas era mais uma cidade pervertida. Talvez nós possamos ter a mesma mentalidade, mas essa cidade é muito importante para Deus. A cidade de Cuiabá, a cidade a qual você mora, é muito importante para Deus. Então começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Então Jonas começa a pregar a mensagem que era para ter sido pregada. Então ele começa a pregar a mensagem, e olha só o que acontece. Os ninivitas creram em Deus, aleluia, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E o versículo 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Diga para o seu irmão aí: e não o fez. Aleluia. Por que não fez? Porque Jonas resolveu obedecer. Ele entendeu que não tinha jeito, que as razões, os motivos que Deus tinha para enviá-lo eram muito maiores do que as razões que ele tinha para não ir. E assim é na nossa vida. Deus está nos enviando a evangelizar os pobres, a trazer libertação aos cativos, a restaurar aquele que está perdido e ainda não recebeu o ano aceitável do Senhor. O Senhor me ungiu, o Senhor te ungiu para trazer libertação às pessoas. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Para que as pessoas possam ser curadas, para que as pessoas possam adorar, para que as pessoas possam vir no 12 horas de adoração. Aqueles que ainda não têm Jesus, nós precisamos dizer sim, Jesus, nós vamos. E anunciar o ano aceitável do Senhor, e anunciar e dizer: arrependam-se, o único caminho é Cristo. Não há outro caminho, senão o caminho de Jesus. E aí, para fechar aqui, e a gente orar, no capítulo 4, como disse para você no começo, que Jonas era um profeta bem estranho, e é um pregador que ficou frustrado com o seu sucesso no final. Diz o texto assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meu Deus, uma cidade inteira se converteu. E olha aqui como era o profeta Jonas,
E aí, enfim, depois vem e Deus dá uma lição nele, né? Deu aquele acontecimento da árvore, que eu não vou entrar em detalhes, os irmãos são bons assíduos leitores da palavra, por conta do tempo não dá mais. Então, o que importa é que, apesar do temperamento de Jonas, daquilo que ele experimentou aqui no final, é que a vontade de Deus, ela é cumprida. Os motivos de Deus para nos enviar é muito maior do que as razões que nós temos para não ir e anunciar o Evangelho. Vamos orar, vamos colocar em pé nessa hora. Então nós precisamos ir. Nós precisamos ir. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pai, a mensagem foi entregue. O Senhor é o Deus da segunda chance para os profetas, para os sacerdotes desta nova geração. O Senhor nos deu uma vocação para pregar o arrependimento, para que a cidade possa se converter, assim como nós um dia precisamos entregar a nossa vida para Jesus. E talvez alguém até foi à nossa casa para anunciar o Evangelho, mesmo não querendo ir no domingo à tarde, depois do seu almoço, no momento do seu descanso. Mesmo assim ele foi. Talvez ele anunciou a mensagem, e até depois do resultado, pode ser que ele até ficou, talvez dizendo: olha, nossa, que trabalho deu, melhor se converter logo. E aí você se converteu, e sabe, você pode ficar até chateado, porque eu não sei o que você precisou renunciar para fazer isso, mas uma coisa é certa: a vontade de Deus vai prevalecer, a vontade de Deus vai se cumprir. E eu oro a Deus nessa noite para que você não faça como Jonas, porque ele era muito estranho. É muito estranho cumprir a vontade de Deus, alcançar o sucesso de uma missão e ao mesmo tempo no final se sentir empurrado. Eu oro a Deus para que você faça com alegria. Eu oro a Deus para que você diga sim para o evangelismo. Senhor, fiquei muito feliz em ver ontem os juniores saindo nas ruas para evangelizar, Senhor. Que maravilha! Alegres e felizes, que nós possamos ser assim como as crianças, dispostos a ir, dispostos a anunciar, para que possamos compreender que a misericórdia de Deus está estendida sobre a terra. Porque diferente do 8º século ao qual Jonas vivia, o Senhor já veio, o Senhor já morreu na cruz, o Senhor já rasgou o véu, e agora o Senhor mora dentro de nós. E nós só precisamos abrir a nossa boca e o Senhor faz o resto. Nós só precisamos continuar a nossa vida de oração e de devoção, e o Senhor vai fazer aquilo que precisa ser feito nessa terra e na vida das pessoas. Ó meu Deus, por isso nós clamamos nessa noite e pedimos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que nos abençoe, que nos agracie e que nos comissione todos os dias com teu amor e com a tua graça. Em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar adorando.